Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Afonso Miguel e nesse encontro nós iremos construir um pequeno sistema que controlará dispositivos elétricos com o Raspberry Pi Zero W. Esse sistema que estamos construindo poderia ser parte ou fazer parte de um sistema de domótica. Quando falamos em domótica, é um conjunto de técnicas e estudos tendentes a integrar no habitat todos os automatismos em matéria de segurança, de gestão de energia e de comunicação. Bom, resumidamente, basicamente é um sistema integrado na sua residência que controla aí os dispositivos de segurança, a energia e assim por diante. Para nossa aplicação, a intenção então é termos um Raspberry Pi que vai controlar dispositivos elétricos em nossa casa, que poderia ser um ventilador, uma lâmpada, um som ou qualquer outro dispositivo que você tenha em sua residência. Porém, o Raspberry Pi ele não tem a possibilidade, ele não tem condições de controlar diretamente esses dispositivos. Esses dispositivos são geralmente alimentados com uma rede de 110 volts, a rede elétrica da sua casa, e rede alternada ainda, tensão alternada. Então, para fazer o controle disso, nós precisamos incluir também um dispositivo que permita fazer o chaveamento, o relé. O relé, na prática, ele funciona como se fosse um interruptor. Esse semelhante ao de parede que você liga e desliga a lâmpada. Ele funciona muito semelhante ao interruptor de parede, porém, quem controla ele, quem tem condição de controlar ele, é um dispositivo de menor potência, que no nosso caso aqui pode ser o nosso Raspberry Pi. O objetivo da aula então será, a partir de um Raspberry Pi rodando um programinha, ele vai controlar um equipamento que no meu caso é uma luminária, mas poderia ser qualquer outro dispositivo seu aí. Quando olhamos todos esses módulos microprocessados, geralmente nós vemos esses pinos aqui. O mesmo acontece também com os módulos Arduino. Esses pinos servem para o módulo, ou esse Raspberry Pi, se comunicar com o mundo exterior. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que o Raspberry Pi quiser jogar uma informação para fora, ou seja, transmitir alguma informação para fora, ele pode usar esses pinos aqui. Por isso nós chamamos de output. Mas esses pinos também podem servir para entrada de informação. Ele pode ler uma informação da chave ou de qualquer outro sistema. Por isso também nós chamamos de input. Esses pinos são chamados de GPIO, General Purpose Input Output, que basicamente serve para entradas e saídas de propósito geral. Praticamente todos os projetos que você vai encontrar com Raspberry Pi, você vai perceber que ele possui algum tipo de conexão utilizando os GPIO. Esses são os principais meios de comunicação que nós temos então com o mundo exterior. No caso do Raspberry Pi Zero W, ele possui 40 pinos de GPIO. Cada um desses pinos é identificado por um número. Então, por exemplo, esse primeiro aqui é conhecido como pino 1. Esse é o 2, perceba logo da direita que é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante até 39, 40. Então é muito comum se referir, eu quero conectar o pino 7. Então vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É esse pino que eu quero conectar com algum outro e assim por diante. Apesar desses pinos serem chamados de propósito geral, de fato alguns desses pinos possuem funções bem específicas, como é o caso do pino 1, que possui essa função aqui, O pino 2 possui essa função, que é a mesma do pino 4. O pino 17 e o 9 também possuem funções específicas e assim por diante. Agora, os demais pinos, esses que estão listados aqui, codificados com essas cores múltiplas aqui coloridas, verde, roxo e talvez esse rosa, não sei bem ao certo, eles possuem funções múltiplas. Para nós, interessará basicamente essa numeração em branco, que é exatamente a numeração que nós tínhamos colocado aqui anteriormente. Agora vamos falar um pouco sobre o relé. O relé possui os pinos de conexão aqui e aqui. Esses pinos de conexão são os que realmente importam para nós para conectar ao módulo Arduino. Então nós temos um pino, se você olhar bem de perto nesse módulo, você vai ver que tem um pino codificado como S, outro pino codificado como mais e outro codificado como menos. Esses dois aqui da direita, eles são tipicamente pinos para fornecer energia para que o módulo funcione. E quem controla se vai ligar ou não o relé, basicamente é esse pino aqui. Na outra extremidade nós temos 3 bornezinhos, 3 pinos para a conexão ao dispositivo que será controlado, que no caso será a nossa lâmpada, ventilador ou qualquer outro dispositivo. Vamos agora à montagem do Raspberry Pi junto ou conectado ao módulo de relé. Primeiramente, certifique-se que o módulo Raspberry Pi está desligado. Isso é muito importante. A
primeira conexão, o primeiro ponto que você deve conectar é esse ponto central do relé ao pino 2 do Raspberry Pi. Então, o pino 2 possui esse sinal de 5V, que deve ser conectado então ao pino mais do relé. Aqui tem um vídeo. Nesse vídeo eu mostro conectando então um fio, no caso eu estou escolhendo o fio de cor branca, não precisa de ser cor branca não, tá? Ao ponto central então do módulo de relé, e a outra extremidade do mesmo fio conecte então ao pino 2. E aí está. Nesse segundo passo nós vamos conectar ao ponto menos negativo, né, ao pino de número 6. Ao pino de número 6, é o terceiro aqui da segunda coluna. Então, olhando para cá, o pino 6 é o GND, ou ground, ou terra. Com esses dois pinos conectados aqui, esses 5 volts e o terra ground, esses pinos servem para fornecer energia para que esse módulo de relé passe a funcionar. Com esses dois pinos, já temos energia para o módulo de relé funcionar. Vamos ver então a montagem aqui também no vídeo. Escolho mais um fio, conecto o sinal negativo, menos, e o mesmo fio, na outra extremidade, conecto então o pino 6, que é o terceiro ali da segunda coluna. E aí está. No terceiro passo, nós iremos conectar o sinal, é o terceiro pino aqui, diretamente ao pino de número 32. Ele de baixo para cima, aqui na segunda coluna, é 1, 2, 3, 4, o quinto pino. Então o pino de número 32 é conectado ali. Veja o vídeo. Eu pego um fio, um terceiro fio, conecto então ao sinal do relé. E no Raspberry Pi, 1, 2, 3, 4, quinto pino, eu conecto ali. Então está, relé totalmente conectado ao Raspberry Pi, os 3 fios ali. Muito bem, já temos o nosso Raspberry Pi conectado diretamente ao relé, através dos fios. Agora vamos fazer um programa para conectá-lo para rodar ali dentro do Raspberry Pi, que controla o relé. Em especial, eu tenho já um projeto criado aqui, no PyCharm. Esse projeto já está conectado com o módulo Raspberry Pi, Python 3. E se você tem dúvida de como fazê-lo, eu peço que você assista alguns vídeos anteriores. Vamos criar então aqui um arquivo Python que vai fazer o teste. Teste relé, vou colocar assim. A primeira coisa que eu vou fazer a importação do módulo Raspberry Pi GPIO como GPIO, vou colocar em minúsculo. Bom, setei aqui rapidamente então a biblioteca que eu vou estar trabalhando. Agora eu vou fazer a definição do modo que eu vou acessar os pinos. Eu vou chamar então aqui GPIO set mode. No set mode eu digo que os pinos eles serão acessados, ou no programa aqui como um todo, toda vez que eu relacionar aos pinos, aos números dos pinos, estou me relacionando a pinos da própria board, ou seja, da própria placa. A própria placa, a GPIO, desculpe, é minúsculo aqui, né? Nós estamos usando referenciado GPIO board. Ou seja, toda vez que eu estiver trabalhando com números, citar números de pinos, deve ser considerados números, aqueles números que nós temos listados um pouco antes aqui no vídeo. Uma vez definido isso, eu sei que o meu sinal que controla o relé está no pino 32. Então eu vou fazer GPIO.setup para dizer que esse pino 32 ele está conectado como sendo saída. Se o objetivo é o Raspberry Pi controlar alguma coisa externa, nós o colocamos como saída, e se o objetivo é ler a informação externa para dentro do Raspberry Pi, nós colocamos como entrada, que seria GPIO.in. No nosso caso, GPIO.out. E agora vamos fazer o controle dele, né? Vamos comandar o nosso módulo. Primeiramente eu vou fazer o comando GPIO e vou fazer output, digo qual é o pino, no caso o nosso pino é pino 32, desculpe, vírgula, pino 32, e vou colocar 1. Basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou ligando o pino 32. Ao ligar o pino 32, a expectativa é que o relé deva ligar. E depois, basicamente, eu vou fazer também, uma vez que ele já ligou, na segunda etapa vamos desligá-lo, colocar para 0. Colocar desligando o pino 32. Então fizemos um pequeno programinha aqui que vai fazer isso para nós,
Ele vai ligar o pino e desligar o pino. E a expectativa é nós vermos ele ligando e desligando. Vamos rodar esse nosso programa e vamos ver o resultado rapidamente para ver se funciona. Já adianto a você que nós vamos ter uma coisinha em peculiar. Vou pegar aqui, clicar com o botão direito, Run, teste relé. E vamos ver o resultado. Olha, já executou e não vi absolutamente nada no relé. Por que será que aconteceu isso? Porque de fato esse programa vai estar rodando em uma velocidade muito alta. Se ele está rodando em uma velocidade muito alta, significa que ele vai acionar o pino 32 e desacionar o pino 32 em uma velocidade de milissegundos, talvez microsegundos, ou seja, muito veloz. E é claro, nem o LED a gente consegue perceber que piscou, porque é tão rápido isso aqui, nem o relé consegue acionar. Então nós ligamos e desligamos rapidamente ele. Para vermos esse relé sendo acionado, nós podemos fazer a execução como depuração, ou seja, passo a passo. Então é bem simples, nós colocamos aqui um breakpoint, aqui antes dele ligar o pino 32 e depois aqui quando ele vai desligar o pino 32. E agora nós vamos rodar ele no modo debug. Ao rodar no modo debug, começa aqui, se conecta com o módulo. E legal, ele parou aqui essa linha. Ele não executou ainda essa linha. Vamos avaliar o resultado agora. E se eu, por exemplo, agora der um passo à frente, perfeito, ele ligou. Você deve perceber que o LED também acionou ali, né? E se agora eu executar mais um passo, ele desliga naturalmente. Então nós temos aqui, já temos o controle do nosso relé. Bom, do jeito que está aqui o nosso programa, ele vai executar, se nós quisermos rodar direto ele, né, através do comando run, ele vai executar diretamente e vai ligar e desligar, como vimos, muito rápido. Para automatizarmos esse processo, o ideal é colocarmos uma pequena pausa. Ligamos, damos uma pequena pausa e desligamos. Com isso nós vamos conseguir vê-lo funcionando exatamente como a gente queria da primeira vez. Então basta nós importarmos a biblioteca time e adicionarmos time.sleep, exatamente como o nome diz, para dar uma dormida. Vou colocar uma dormida de 1 segundo, então vou colocar aqui como comentário, pausa de 1 segundo. Então conectamos aqui, pedimos para ele dar uma pausa de 1 segundo, deixa eu só arrumar aqui, porque ficou meio bagunçado, aí, uma pequena pausa de 1 segundo, então ele vai ligar, dar uma pausa de 1 segundo e desligar. Agora, se eu rodar diretamente, ele liga e desliga fazendo a ação de 1 segundo. Até poderíamos também repetir esse processo. Vou repetir esse processo aqui, ó. Comando V, vou copiar isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, para ele fazer 3 vezes isso aí. 3 vezes isso aqui. Vamos ver se ele funciona. Novamente clico com o botão direito e vou pedir para ele rodar. A expectativa é que ele faça ligue e desligue 3 vezes. Estranhamente, ele acabou rodando. Ele ficou ligado direto. Isso porque nós esquecemos de adicionar aqui algumas pausas. O correto seria você ligar, dar uma pausa, desligar, dar uma pausa. E aqui do jeito que está, ele liga, dá uma pausa, desliga e já liga na hora, praticamente no mesmo tempo. Por isso é importante nós colocarmos também, então, uma pausa aqui. Vou colocar a pausa aqui. Perfeito. Esse último até nem precisa. Mas então ele desligou, tem que dar uma pausa de 1 segundo também. Ele ligou e assim por diante. Então vamos rodar agora, mais uma vez. E aí está, as 3 vezes ele rodando, ele ligando e desligando. Claro, nós podemos também fazer com que ele fique indefinidamente, while true, e pedir para ele rodar isso para sempre, né? No caso não tem mais sentido essas outras vezes aqui, e aí nós podemos rodar esse programa indefinidamente. Veja. A única forma de parar isso aqui é se nós clicarmos aqui em Stop, ele vai interromper a execução.
Muito bem, temos aqui uma extensão. Essa extensão está desligada da tomada. Ela utiliza um fio paralelo. Uma extensão comercial geralmente utilizaria um fio PP, mas para o nosso caso esse tipo de fio é o ideal. A primeira coisa que nós iremos fazer é fazer um corte, uma secção. Você deve pegar um alicate, fazer um pequeno corte na metade mais ou menos dela, cortando apenas um dos fios. Não corte os dois não, é apenas um dos fios. Abra esses fios, separe eles. A seguir, descasque as pontas. E dê uma torcida nas pontas aí levemente, para que eles fiquem juntos. Se necessário, você pode pegar o alicate e cortar um pouquinho mais. O ideal é que as pontas fiquem com no máximo aí meio centímetro, talvez até um pouco menos. 0,4 centímetros mais ou menos. Isso é importante para que não fique sobrando fio. Quando fizer o corte, tome cuidado de que todo o pedacinho de metal que cair, você deve limpar. Porque se esses pedacinhos entrarem em contato com o Raspberry Pi, você pode ter algum tipo de problema. A seguir, pegue o seu módulo Raspberry Pi e o módulo específico de relé. Solte os dois parafusinhos do Borne, os dois parafusos à esquerda. O terceiro não será necessário, apenas os dois da esquerda. Encaixe o fio dentro dele. Se necessário for, ajeite o fio. E faça com que não sobre nenhum fiozinho para fora, isso é importante. Fio para fora pode gerar algum tipo de curto. Faça o mesmo com o outro fio. Observe que são os dois bornes da esquerda. Mais uma vez, não deixe nenhum fiozinho sobrando para fora. Ele tem que ficar todo embutido, integrado ali dentro do borne. E aí está. Faça um teste para verificar se está resistente, que não vai sair. E podemos avançar. Agora pegue a extremidade, o conector fêmea dessa extensão. Ligue a luminária ou o dispositivo que você quer controlar. Ligue o Raspberry Pi e espere alguns instantes para que ele inicialize. Ligue a extremidade, o conector macho da extensão da tomada. E agora vamos executar o programa. Execute o programa de teste que nós já fizemos. E observe que, ao ligar e desligar o relé, automaticamente a luminária acende e apaga. É isso, está funcionando.